Acho que foi isso que aconteceu naquele dia. Eu não gravei. Bom, vamos lá. Boa noite, gente. A gente vai iniciar nossa live hoje, fazendo Neemias 11:12. Vamos iniciar aqui. Eu já tinha começado a oração e agora a gente vai pôr para gravar. Vamos lá. Então, Senhor, obrigada por esse momento que o Senhor nos põe aqui unidos como família, família espiritual, família em fé. Nós compartilhamos ah, o reino dos céus, o ponto de Jesus. Então, como família espiritual, estamos aqui pedindo sua proteção, seu amor, a gratidão por tudo que o Senhor nos permite viver, tudo que o Senhor nos permite ter também. Pedimos especialmente para que o Senhor, da forma com que o Senhor nos escolheu, o Senhor possa também nos equipar para passarmos por cada fase, cada deserto, cada vitória, cada escolha, cada consequência de tudo aquilo que o Senhor permite em nossa vida, com graciosidade, com graça, com paz, com amor, com a certeza de que é o Senhor que está nos guiando, nos instruindo, que o Espírito Santo possa, Pai, traduzir do nosso coração, porque nós não sabemos, às vezes, orar. Muitas das vezes nós não temos as palavras corretas, às vezes a gente sente que a gente não sabe fazer oração perfeita, porque achamos que o perfeccionismo vem na oração, vem das palavras difíceis, ou das palavras antigas, mas o Senhor sabe que o Espírito Santo até mesmo traduz um espremido no nosso coração, barulho espremido do nosso coração, que quando a gente não sabe explicar o que é, ou falar o que é, ou pôr, né, em palavras aquilo que a gente quer falar com o Senhor, mas o Senhor nos conhece tanto. O Senhor está no nosso DNA, o Senhor está no nosso corpo, o Senhor está na nossa vida, nosso espírito, nossa alma, é tudo entregue a Ti, Senhor. Então, que o Senhor possa sondar o coração de cada um de nós, que nas nossas fraquezas, nos nossos momentos, ah, de nossos momentos em que nós temos, né, os altos e baixos, de vulnerabilidade, de tristeza, ou tudo aquilo, todas as emoções, né, disponíveis a nós. O Senhor também criou. Quando a gente não estiver alinhado com o Senhor, que seja a sua mão nos resgatando. Que assim como um pai faz com o filho, dando a mão para passear, para andar, para não perder de vista, dar a mão para a criança num lugar público, assim como nós não somente já fizemos isso, ou já fomos a criança, especificamente, a gente pede para que o seu Espírito faça isso conosco, a gente pede para que o Senhor nos dê a mão, Jesus, que o Senhor de fato leve a gente, que passe com a gente em todas as fases da nossa vida, todos os desertos, todos os momentos de vitória, tudo, Senhor. Pega na nossa mão, Jesus, com a sua graça, com o seu amor, com a sua compaixão, que possamos nos humilhar perante a Ti, que possamos nos colocar dependentes do Senhor em tudo na nossa vida, para que a sua mão esteja nos guiando. Eu peço pela nossa saúde física, mas como eu sempre falo aqui, para a nossa saúde espiritual. Não no sentido de que a física não importa, mas no sentido de que a nossa saúde espiritual, ela precisa, Senhor, de manutenção todos os dias. É por isso que estamos aqui hoje, para a nossa saúde espiritual, alimentando o nosso espírito. Pedimos a sua bênção, que o Senhor me use como canal, que o Senhor ponha as palavras corretas nos meus lábios e que a gente possa aprender cada vez mais de ti, e que a gente possa aplicar na nossa vida tudo aquilo que a gente aprende, Pai. Não deixe que a gente entre em rotina, não deixe que a gente desanime, não deixe, Pai, que a gente perca o foco daquilo que é tão necessário, é a aplicação de tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Como assim como prova em escola, assim como testes que passamos, nós queremos também passar nos testes diários, nos quais nós sempre, estamos sempre enfrentando. Então, essa live é consagrada a Ti, obviamente, sempre, e pedimos para que o Senhor nos liberte, o Senhor nos livre de todas as correntes do mal, malignas, todas as correntes, seja ela emocional, seja ela espiritual, que o Senhor possa nos libertar, Pai, de todos os pensamentos que nós mesmos causamos em nós, ou de tudo aquilo que nos faz afastar de Ti, o que nos causa medo, nos causa aquilo que não vem de Ti. Pedimos a Sua ajuda em todas as áreas da nossa vida e que estejamos protegidos debaixo de Suas asas, que Seus anjos estejam nos protegendo
para que a nossa caminhada com o Senhor, enquanto aprendemos, enquanto nos fortalecemos, enquanto trabalhamos a nossa fé, meu Deus, sejamos bem equiparados, bem protegidos, e que as nossas mudanças, toda a lapidação que o Senhor faz em cada um de nós, seja sempre no amor, Senhor. Livre-nos das dores, que a gente possa ser tão obediente a ponto de ouvir uma vez e já compreender, já aprender, para que não passamos por dores, para que nós não tenhamos que passar por repetições de erros que causam traumas, que causam dores. E a gente agradece, Pai. Que o Senhor trabalhe a aceitação em nosso coração. Que o Senhor restaure a nossa saúde, a nossa fé todos os dias, e que o seu alimento possa, nesse momento, fazer toda a diferença no nosso dia, no restante da nossa noite, nos preparar para o dia de amanhã. Obrigada, em nome de Jesus, agradecemos essa aula consagrada a Ti. Então, vamos lá. O repovoamento de Jerusalém. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, e o restante do povo lançou sortes para que cada uma de cada 10 pessoas viesse morar em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam ficar nas suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram, voluntariamente para morar em Jerusalém. Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Contudo, alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão viviam na cidade de Judá, cada um na sua propriedade. Além deles, veio gente tanto de Judá quanto de Benjamim viver em Jerusalém. Entre os descendentes de Judá tinha Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalalel, um dos descendentes de Perez. Desculpa, gente. Um dos descendentes de Perez, Maazeias, filho de Baruque, filho de Roozé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, um dos descendentes de Selá. Os descendentes de Perez que viviam em Jerusalém totalizavam 468 homens de destaque. Entre os descendentes de Benjamim tinha Salu, filho de Mesulão, neto de Joed, bisneto de Pedaías. Pedaías era filho de Colaías, neto de Maazeias, bisneto de Itiel, tetraneto de Jesaías. Os seguidores de Salu, Gabai e Salai. Ao todo, 928 homens. Joel, filho de Zicre, era o oficial superior entre eles, e Judá, filho de Asenua, era responsável pelo segundo distrito da cidade. Entre os sacerdotes tinha Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Uquias, filho de Mesulão, que era filho de Zadok. Zadok era filho de Meraiot, que era filho de Aitube, que era supervisor da casa de Deus, Meraiot. E os seus parentes que faziam o trabalho no templo. Ao todo, 822 homens. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelaías, filho de Anzi, que era filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias. E os seus parentes, que eram chefes de família. Ao todo, 242 homens. Amassai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os seus parentes, que eram homens de destaque. Ao todo, 128. O oficial superior deles era Zabdiel, filho de Gedolim. Entre os levitas, Semaías, filho de Assub, neto de Asricão, bisneto de Assabias, tetraneto de Buni. Sabetai e Josabade, 2 dos líderes dos levitas encarregados do trabalho externo do templo de Deus, que era Matanias, filho de Mica, neto de Zabde, bisneto de Asaf, o dirigente que conduzia as ações de graças e as orações. Baquebuquias, o segundo entre os seus parentes, e Abda, filho de Samua, neto de Galal, bisneto de Gedutum, também. Pulei aqui a palavra, botão também. Não vou adicionar não, porque Jesus fala que não pode adicionar, mas de Gedutum.
Os levitas totalizavam 284 na Cidade Santa. Os porteiros, Acube, Talmon e os seus parentes, que guardavam as portas. Ao todo, 172. Os demais israelitas, incluindo os sacerdotes e os levitas, estavam em todas as cidades de Judá, cada um na propriedade da sua herança. Os que prestavam serviço no templo moravam na colina de Ofel, Izia e Gispa, estavam encarregados deles. O oficial superior dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, neto de Asabias, bisneto de Matanias, tetraneto de Mica. Uzi era um dos descendentes de Asaf, que eram responsáveis pela música do templo de Deus. Eles estavam sujeitos aos mandamentos do rei e regulamentavam as suas atividades diárias. Ou seja, era um período de ditadura que quase, né? Petaías, filho de Messesabel, descendente de Zerá, filho de Judá, representava o rei nas questões de ordem civil. Possível. Alguns descendentes de Judá foram habitar nos campos e nas aldeias de Kiriat Arba e nos seus povoados, em Dibon e nos seus povoados em Jecabzeel e nos seus povoados, em Jesua, Moladá e Bet-Pelet, em Azar-Sual e em Berseba e nos seus povoados. Eu acho que assim, eu estou lendo com a pontuação errada porque eu me perdi no versículo 27 para o 28. Então, é em Azar-Sual, em Berseba e nos povoados, em Ziclag, em Meconá e seus povoados, em Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e nos seus povoados, em Laques e nos seus arredores, em Azeca e seus povoados, e eles se estabeleceram desde Bersel até o vale de Inon. Como é que diz, judeu, né, ou alguém que fale o hebraico, ou alguém que fale, por favor, não me julguem, então, porque esses nomes, metade do que eu estou falando deve estar sendo completamente errados. Porém, é complicado esses nomes, né? Vamos lá. Os descendentes dos benjamitas foram viver em Geba, Micmas, Aia, Betel e nos seus povoados. Em Anatote, Nobe e Ananias. Em Azor, Ramar e Gitaim. Em Adide, Zeboim e Nebalate. Em Lode e Ono e no Vale dos Artesãos. Alguns grupos dos levitas de Judá se estabeleceram em Benjamim. A lista dos sacerdotes dos levitas repatriados. Estes foram os sacerdotes e os levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua. Seraías, Jeremias, Esdras. Agora, esse aqui a gente já reconhece um pouco mais os nomes, porque Jeremias, Esdras, nós já lemos Esdras, inclusive, né? Então, é o povo que voltavam exilados e voltaram com Zorobabel, tá? Então, eles estão voltando agora para a Terra Santa. Então, vamos lá. Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Zecanias, Reum, Meremote, Ido, Geneton, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Remaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e os seus parentes nos dias de Jesua. Os levitas foram Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e também Matanias, o qual, com seus parentes, estavam encarregado dos cânticos de ações de graça. Baquebuquias e Uni, os seus parentes, ficavam em frente deles durante as ministrações. Jesua foi o pai de Joiaquim, Joiaquim foi o pai de Eliasibe, Eliasibe foi o pai de Joiada, Joiada foi o pai de Jonatas, Jonatas foi o pai de Jedua. Nos dias de Joiaquim, estes foram os chefes das famílias dos sacerdotes. Da família de Seraías, Meraías, da família de Jeremias, Ananias, da família de Esdras, Mesulão, da família de Amarias, Joanã, da família de Maluque, Jonatas, da família de Secanias, José,
da família de Arim, Adna, da família de Meremote, Eucai, da família de Ido, Zacarias, da família de Gineton, Mesulão, da família de Abias, Zicre, da família de Miniamim e dos Moadidas, Piltai, da família de Bilga, Samua, da família de Semaías, Jonatas, da família de Joiaribe, Matenai, da família de Gedaías, Uzi, da família de Salai, Calai, da família de Amoque, Eber, da família de Uquias, Asabias, da família de Gedaías, Natanael. Nos dias de Eliasibe, Joiada, Joanã e Jadua, bem como os chefes das famílias dos levitas e dos sacerdotes, foram registrados durante o reino de Dário, o Pérsia. Os chefes das famílias dos descendentes de Levi, até a época de Joanã, filho de Eliasibe, foram registrados nos livros das crônicas. Os líderes dos levitas foram Asabias, Serebias, Jesua, filho de Cadmiel, e os seus parentes, que ficavam em frente deles enquanto entoavam louvores e ação de de graças. Um grupo respondia ao outro, conforme ordenado por Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros, vigiavam os depósitos localizados à porta. Eles serviram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias do governador Neemias e Esdras, o sacerdote e escriba. Por ocasião da dedicação do Muro de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam a Jerusalém, desculpa, para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graça ao som de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados dos Netofatitas, de Bet-Gilgal e das regiões de Geba e de Asmavete, pois estes cantores haviam construído povoados para si ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo, e as portas e os muros. Ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro, e também designei 2 grandes coros para darem graças. Um deles avançou em cima do muro para a direita até a porta do esterco, seguido de Osaías, e metade dos líderes de Judá. Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, bem como alguns sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, neto de Semaías, bisneto de Matanias, que era filho de Micaías, neto de Zacur, bisneto de Asaf, e os parentes, e os seus parentes Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Anani, que tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia à frente deles. À porta da fonte, eles subiram diretamente pelos degraus da cidade de Davi, na subida para o muro, e passaram sobre a casa de Davi até a porta das águas a leste. Segundo coro, avançou no sentido oposto. Eu os acompanhei quando iam sobre o muro, levando comigo metade do povo. Passamos pela Torre dos Fornos até o muro largo. Parece que a gente, assim, são informações que a gente não precisa saber e tudo mais, e de fato não faria muita diferença, mas quando você, na nossa fé especificamente, mas quando você abre um mapa e quer saber qual foi de fato a estrada que eles pegaram, ou quando você for a Jerusalém, ou quando você for, e quando você for visitar, ou quando você quiser assistir um vídeo no YouTube de onde que é, esses caminhos são importantes para saber por onde passaram, o que que eles fizeram, né? Assim, quando tem escrito perfeitamente, porque tem alguns que não é descrito onde é, e eles dizem que foi lá, e aí todo mundo vai só né, por conta do turismo e acabam se enganando, achando que ali aconteceu algo onde, na verdade, eles nem na própria Bíblia Sagrada está escrito onde foi, né? Ou nem como é que diz? Na escritura que eles têm. Mas as portas todas se sabem, né? Os rios, onde Davi morava, onde eles acabaram de passar, por exemplo, né? Então são informações mais, eu nem vou dizer teológicas, né? Mas mais históricas mesmo, que nós podemos ter
a possibilidade de achar quando a gente tem, obviamente, esses detalhes que a gente lê, né? Por sobre a porta de Efraim, a porta Gesana, a porta dos peixes, a torre de Ananeel e a torre dos Sem, indo até a porta das ovelhas. A porta da guarda, paramos. Não, e a porta da guarda, quando eles chegaram lá, a porta da guarda, paramos. Os dois coros encarregados das ações de graças, assumiram os seus lugares no templo de Deus, o que também fiz, acompanhado da metade dos oficiais e dos sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias, Ananias e com suas trombetas, além de Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. Os coros cantaram sobre a regência de Israías. Naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria, que é o que Deus pode fazer conosco a qualquer momento. Às vezes a gente está caminhando, né, na nossa estrada da vida, em algum momento a gente se desestimula por alguma coisa, ou a gente se cansa por outra coisa, ou a gente se desmotiva por uma outra coisa, né? E tudo isso faz parte da nossa caminhada, obviamente, né? Porque imagina que tédio seria se a gente não tivesse momentos na nossa vida na qual nós aprenderíamos mais sobre algo, sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre uma matéria específica que você gosta, sobre... Então, todas essas fases que a gente passa, né? Vai ter momentos que a gente vai, tipo, mais um dia, tipo, escola, tarde, trabalho, às vezes até mesmo em relacionamento, que a gente está num dia específico, aí, ai, vamos lá, tem que lidar com isso especificamente. Aí acaba acontecendo, né? São tantas coisas, tantas coisas. Então, é normal essa desmotivação, né? Mas a gente vê aqui que quando eles cantam, eles estavam muito contentes e eles começaram a oferecer grandes sacrifícios. Então, às vezes isso acontece com a gente, né? A gente está tão feliz assim, a gente quer fazer tanto uma coisa, aí a gente faz tudo exacerbadamente, muito e fica muito, né? Porque a gente acaba se alegrando, né? E isso muda a nossa vida porque a alegria, as emoções, né? Tudo tem uma forma química dentro do nosso corpo. Você come chocolate, você não chora, você fica feliz, porque quimicamente falando, o chocolate ele tem as suas propriedades que vão afetar o seu corpo, né? De forma XYZ, o seu cérebro de forma XYZ. Então, cantar a Deus traz muita alegria, né? Às vezes nem orar traz muita alegria, porque às vezes orar você tá ali colocando para fora algo, né? E aí é isso, e amém, e acabou. Agora, cantar, né? Era muito, naquela época, era muito mais do que cantar música. Imagina, Salmos, ele é basicamente canções, né? Então, isso é algo que a gente pode aprender sempre também. Aqueles dias que a gente não quer fazer nada, não quer ver ninguém, não quer falar nada, não quer fazer. São esses dias que a gente põe louvor e começa a cantar junto. E, como a gente já falou aqui uma vez, é impossível você estar louvando a Deus, cantando a Deus e não sentir alegria. Você não precisa sair por aí pulando, gritando, colocando cartaz na rua. Estou muito feliz hoje, mas o ânimo e a alegria que ele pode te dar naquela ocasião, para aquele momento, quando você estiver louvando, é inexplicável. E é o que está acontecendo com ele. Então, os coros cantavam sobre a regência de Israel, né? Então, naquele dia, eles contentes, como eles estavam, ofereceram um grande sacrifício. Por quê? Porque a gente, quando não está no nosso melhor, a gente também não sabe oferecer o nosso melhor. Então, tem vezes que a gente está no nosso pior dia e, infelizmente, algumas pessoas não sabem separar que outros não têm nada a ver com o que eu estou passando e, mesmo assim, eu acabo ainda, né, afetando um próximo. Tem pessoas que não, tem pessoas que estão muito bem o tempo inteiro, tratando as pessoas bem o tempo inteiro, mesmo que ela esteja passando por algo internamente. E aqui com eles estavam assim: estou muito feliz, darei grande sacrifício a Deus. Estou tão feliz, sabe, quando você está assim, tão feliz que você, eu vou ajudar, eu vou fazer. Não que você não faria se não tivesse,
Mas quando esses impulsos vêm, né, na gente de fazer algo a mais, porque a gente está num momento melhor, espiritualmente, financeiramente ou fisicamente, independente. Então, isso é o que estava acontecendo com eles, porque eles são todos seres humanos iguais a nós. Erram, acertam, caminham, andam, correm como nós, né? Então, nesse dia, eles estavam tão felizes que eles ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. As mulheres, as crianças também se alegraram ao som da alegria de Jerusalém. Podiam ser ouvidos, e a alegria podia ser ouvida de longe. Naquela ocasião, foram designados alguns encarregados dos depósitos onde se recebiam a contribuição geral, as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos. Das lavouras que havia ao redor da cidade, eles deveriam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei e para os sacerdotes, para os levitas. De fato, o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e com os levitas que ministravam no templo. Eles celebravam culto ao seu Deus e o ritual de purificação, dos quais também participavam os cantores e os porteiros, de acordo com as ordens do rei Davi e de Salomão, seu filho. Pois muito tempo antes, nos dias de Davi e Asaf, havia regentes para os cantores e para os cânticos de louvor e de ações de graças a Deus. Assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel contribuía com ofertas diárias para os cantores, para os porteiros. Também separavam a parte pertencentes a outros levitas, e os levitas separavam porção dos descendentes de Arão. Eu vou passar para o último capítulo para ver se a gente consegue ler hoje. Deixa eu ver. Acho que sim. Vamos lá. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em voz alta diante do povo, e nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita, a gente já viu, né, que são descendentes de Ló, que era sobrinho de Abraão, que saíram de Sodoma e Gomorra e que tiveram né, algo, um incesto com um pai, né, que Ló, eles embriagaram ele e tudo mais, jamais poderia ser admitido na comunidade de Deus, pois estes, em vez de darem água e comida aos israelitas, eles tinham contratado Balaão para invocar maldições sobre eles. Eu não sei se vocês lembram, né? Do burro que falou com ele especificamente. Quando ele ia lá, ele dizia: ó, não tem como, né, fazer maldição contra Israel, porque o Deus de... E aí, mesmo assim, ele tentou, foi usado por Deus, inclusive, né? Então, o nosso Deus, porém, transformou maldição em bênção, porque é o que Deus é mais especialista em fazer. Então, você não tem uma vida amaldiçoada, você não tem um relacionamento amaldiçoado, você não tem, porque Deus não trabalha com maldição. Ele transforma em bênção. E sempre foi assim, sempre vai ser assim. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram da descendência estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e lhe havia cedido uma grande sala anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal. O incenso e utensílios do templo, também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite ordenados para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Contudo, enquanto isso acontecia, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Vocês sabem, ele trabalhava para o rei. Algum tempo depois, pedi a permissão dele e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito irritado e joguei todos os pertences de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, como as ofertas de cereal e o incenso.
Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso, repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Seu corpo também é templo de Deus. Sua vida também é templo de Deus. Logo, que você possa trabalhar com Deus para que você não seja negligente na sua vida física, na sua vida profissional, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, né? Ele confia em você. Ele te deu essa vida para que você pudesse, junto dele, como é que diz? Gerenciá-la, né? Então convoquei os levitas, os cantores, e os restituí aos seus postos. Todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho, ou seja, só o que precisa é uma liderança. Por isso que a gente sempre fala aqui que não é somente você ter um líder espiritual, né? É a liderança de um líder espiritual. É a instrução de um líder espiritual. Não é somente estar no púlpito, no palco, numa sala, né? E ler a palavra de Deus e cada um vai para casa, tchau, tchau. É você guiar o povo de Deus. Vocês veem, eles estavam todos perfeitos, todos maravilhosos. Foi Neemias voltar para o rei, Artaxerxes, porque ele trabalhava para o rei, ele tinha que voltar. Lembra que ele pediu somente uma autorização para ir para poder reconstruir o templo. Não esqueçam disso. E quando ele chega de volta, quando ele vai visitar de novo, pede para Artaxerxes deixar ele ir, ele vê que Tobias, que foi um dos que zombaram de todos eles reconstruindo o templo, ele tem uma sala especial no templo de Deus. Então, é uma liderança que falta, e uma liderança que faz uma manutenção. Porque quando ele chega lá, ele convoca de novo e todo o povo vai. Todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo, do azeite aos depósitos. Eu pus o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e um levita chamado Pedaías como encarregados dos depósitos e fiz de Anã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus parentes. E aquele ora: lembra-te de mim por isso, ó meu Deus, e não te esqueça dos meus atos piedosos pelo templo do meu Deus e pelo seu culto. Naqueles dias, vi em Judá alguns que trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado, e ajuntavam o trigo e o carregavam em jumentos, transportando com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então, eu os adverti que não vendessem alimento neste dia. Lembra que eles estavam ali lendo o livro de Moisés, o livro da lei, e choravam, e a gente fez tudo errado, e não sei o que, não sei o que, e Deus deve estar muito bravo com a gente, com raiva, com ira, e não sei o que, não sei o que. E aí chega nesse momento, tudo de novo. Trabalham no sábado, não vão mais para o templo, não oferecem mais os sacrifícios, coloca Tobias dentro do templo de Deus, que não era judeu. Então, sem liderança, a gente se perde. Sem a manutenção diária, a gente se perde. E não é somente a gente ter alguém, é nós sermos este líder na nossa história. É tomar rédea daquilo que nos foi emprestado por Deus e dizer: vou cuidar, vou fazer o meu melhor, seja com o meu corpo, seja com a minha mente, seja com o meu trabalho, seja com o meu relacionamento, seja com os meus pensamentos, a qualidade de pensamentos que eu tenho. É cuidar daquilo que. Porque se nós não temos direcionamento, a gente vai rodar, 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 igual, né, peru desinvestado, e a gente não vai conseguir caminhar numa vida equilibrada, harmonizada, digamos assim, né? Porque a harmonia, ela vai desequilibrar em tudo. Então, é entender que eles ali tinham a lei, eles ali tinham todo o suplemento que Deus deu, né? Toda a armadura que eles precisavam, as ferramentas que eles precisavam, mas foi Neemias que foi aquele escolhido para ir lá. E foi Neemias ir embora, voltar para o seu cargo, porque Neemias tem a própria vida dele, que tudo desandou.
Então, isso nos mostra que muitas vezes as pessoas têm codependência de algo, ou de alguém, ou de validação de algo, ou de alguém, para fazer aquilo que está na frente dela ali, que já é o correto fazer. Na nossa vida é a mesma coisa, porque nós já temos a palavra de Deus. Todo o restante que venha na nossa vida, seja pessoas, trabalhos, qualquer outra coisa, é um complemento. Porque o principal, que é a nossa saúde, o nosso corpo, e ele próprio, ele já se deu, já se entregou, já se fez disponível. Então, quando você sofre porque você não tem isso, quando você sofre porque a pessoa X isso, quando você sofre porque não trabalha o Y aquilo, quando você sofre porque tudo aquilo tem que fazer parte de uma manutenção que você faz todos os dias. Porque o principal você tem. Agora, você como gerente da sua vida, é necessário fazer o alinhamento disso com Deus. Então, Neemias, que tinha esse dom de gerenciar, né, o povo, especificamente, instruir o povo, vai lá, junta todo mundo. Ele podia só chegar e dizer, gente, e aí, vocês não sabem o que é o certo para fazer? Vocês não sabem o que vocês têm que... Por que que Tobias está aqui dentro? Por que que, né? Ele foi lá e, não, vamos lá, eu vou fazer de novo. Então, havia alguns na cidade de Tiro que moravam em Jerusalém, que no sábado traziam e vendiam peixes e toda espécie de mercadoria em Jerusalém para o povo de Judá. Diante disso, eu repreendi os nobres de Judá e eu disse: como é que vocês podem fazer tão grande mal, profanando, ou seja, deixando comum, profanar é quando você deixa comum, quando você faz algo ser banal, algo, né? O dia de sábado. Por acaso seus antepassados não fizeram o mesmo, levando nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre essa cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam maior ira contra Israel. Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém, na véspera do sábado, ordenei que essas fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Pus alguns dos meus homens de confiança às portas, para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. Uma ou duas vezes. Ah, peraí. Então vamos aqui, ó. Aqui, o que que ele faz? Se não conseguem obedecer, vou cortar pela raiz. Vou trancar as portas. Ninguém vai colocar suplemento aqui durante o sábado. E isso são coisas que nós podemos tomar atitude da nossa vida, cortar pela raiz aquilo que nos faz mal, cortar pela raiz aquilo que nos afasta de Deus. E afastar de Deus não é só fisicamente você não parar para ler a Bíblia. Afastar de Deus é tudo aquilo que te faz pensar coisa errada, falar coisa errada, agir de forma errada. Tudo isso nos afasta de Deus. Não é somente, não, não ir à igreja mais. Não é isso que te afasta de Deus, porque você é a igreja. É o que você fala para as pessoas, é o que você pensa das pessoas, é como você age com as pessoas, é o que você faz perante a Deus, é o que você faz com a sua própria vida, é o que você pensa da sua própria vida. Tudo isso pode nos afastar de Deus. Você pode estar dentro da igreja, nesse momento, XYZ, e alguém dizer para você algo que vai te afastar de Deus, que a sua fé vai abalar, ou que você vai. Então, não é sobre afastar de Deus fisicamente. É tudo aquilo que te faça afastar de Deus espiritualmente também. Então, se afastar de Deus, como Adão e Eva fizeram, por exemplo, foi espiritualmente. Por que que eles morreram? Eles morreram espiritualmente. Teve a morte espiritual. Eles foram tirados do jardim do Éden. Então, muitas coisas podem te afastar de Deus. Não é somente não ir à igreja. Uma pessoa, uma má companhia te afasta de Deus no pensamento, porque se ela disser para você, não, vamos se vingar daquela pessoa, e você disser, ok, você está se afastando do que Deus representa, do que Deus é. Então, é tomar cuidado, é gerenciar a sua vida, gerenciar os seus passos, gerenciar onde você vai estar, gerenciar onde os seus pensamentos, onde o progresso dos seus pensamentos, onde o desenvolvimento dos seus pensamentos, das suas palavras estão, as pessoas com que você anda, o caráter das pessoas com quem você anda, as coisas que você pode fazer para ajudar as pessoas ao redor, né? Então, se afastar de Deus não é somente não ir à igreja. Uma ou duas vezes.
Os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém. Eu, porém, os adverti, dizendo: Por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso, não vieram mais no sábado. Porque o pecado ele fica tentando ali, ó. Eles estão ali na porta, só esperando. Ele falou: não profanem o sábado. Mas aí o diabo vai lá e faz assim: opa, deixa eu ficar bem aqui na frente, bem aqui na cara, aqui, ó. Cara do gol, para alguém que tá fraco espiritualmente ou mentalmente, chegar e dizer: oi, quer entrar? Botar ali os suplementos? Então, o que que ele faz? Cortando pela raiz. O que que ele ensina? O que que ele fala? Ele fala: eu vou fechar as portas e se vocês voltarem aqui, eu mando prender vocês. E aí eles desistem e vão embora. Então, depois disso, eles não vieram mais no sábado, porque eles queriam. O que o mal sempre quer fazer? Afastar as pessoas de Jesus, de Deus, né? Então, ele queria que o povo pecasse e deixou ali como é que fala? É, os distribuidores, sei lá como é que fala a palavra, agora eu esqueci, para poder eles, no sábado, descumprirem e desobedecerem a palavra de Deus. Então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia do sábado fosse respeitado como sagrado, separado à parte. Lembra-te de mim também por isso, ó meu Deus, e tenha misericórdia de mim conforme o teu grande amor. Além disso, naqueles dias, eu vi também alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdote, de Amon e de Moabe. Novamente, a metade dos seus filhos falava a língua de Asdod e a outra língua de um outro lado, povos, e a língua de Asdod ou a língua de um dos outros povos e não sabia falar a língua de Judá. Até hoje, todo judeu tem que saber falar hebraico, né? Ou a língua específica que seja aramaico também, e eles ensinam as crianças. Sempre. É muito raro ver um judeu que não sabe falar em hebraico ou aramaico também. Muito raro não ver crianças, pelo menos que não foram ensinadas. Muito raro ver isso. Eles mantêm isso até hoje. Eu conheço vários, incontáveis judeus. Eu conheço incontável número de pessoas, mas também conheço judeus. E a maioria dos que eu conheço, quer dizer, na verdade, todos que eu conheço, ou eles não falam mais hebraico, mas estudaram quando criança, né? Ou têm filhos que estão estudando hebraico. E isso é algo que não saiu deles até hoje. Ou hebraico ou aramaico, tá? Porque tem lugares do Irã, por exemplo, que judeus saíram de lá também. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. E maldição não é tipo assim, você vai morrer, não é isso. Maldições é tipo assim, que não dê certo, que vocês sofram, que Deus olhe para você e faça a sua justiça, que Deus era tipo isso. Bati em alguns deles e arranquei-lhes os cabelos. Gente, misericórdia. Não lembrava que Neemias tomou o problema para a mão dele. Fiz que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não consintam mais em dar as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com os seus filhos ou com vocês. Não foi por causa de casamentos como estes que Salomão, rei de Israel, pecou? Salomão teve 700 mulheres. Entre muitas nações, não havia rei algum como ele, que era amado pelo seu Deus. Deus o fez rei sobre todo Israel, mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como poderíamos ouvir que vocês cometem este grande mal e são tão infiéis ao nosso Deus, casando-se com essas mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasabe, era genro de Sambalate, o Horonita. Eu o expulsei para longe de mim. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Dessa forma, purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo que era estrangeiro e lhes designei responsabilidades, cada um na sua própria função. Também organizei as provisões de lenha nas datas determinadas e a oferta dos primeiros frutos. Lembra-te de mim, com favor, ó meu Deus.
Então, é um relacionamento que a gente vê de Neemias, né? De obedecer a Deus, de orar e falar com Ele ao mesmo tempo e nos contar aquilo que ele passou e fez por Deus e em nome de Deus. Então, a gente acabou o livro de Neemias, a gente vai começar a Esther ah, amanhã, não, porque amanhã não tem mais segunda-feira, né? E e é isso. Se você tiver sempre, né? Falar sempre isso no YouTube ou aqui, dúvidas, perguntas, podem sempre fazer, obviamente. E que vocês tenham um lindo fim de semana, com muita bênção. É um fim de semana repleto de Deus na sua vida. É, qualquer coisa, é só mandar mensagem, tá bom? Então, que o livro de Neemias tenha sido muito abençoado a você. Eu sempre falei aqui que eu amo o livro de Neemias. É um livro de muito ensino pessoal, né? Isso é algo que ele se destaca bastante, é um ensino pessoal mesmo, e acho que nós nos conectamos com Neemias em algumas situações, né? Aprendemos em outras, e o importante mesmo na obediência que ele teve, ou no chamado que ele teve, né? É a gente entender que sem Deus ele não fazia nada. Ele clama a Deus tanto por ajuda, tanto para Deus lembrar dele, tanto para que Deus haja, tanto para que Deus faça milagre, tanto para que Deus, para tudo. Então, a dependência de Neemias em Deus é algo muito bonito e motivacional para a gente, né? Então, que você tenha gostado desse livro, tenha sido bom para você esse livro. E a gente volta com Esther na segunda-feira, que também é magnífico. É um livro lindo e como Deus faz as coisas de acordo com o seu propósito. E a gente vai aprender bastante também, tá bom? Então, fiquem com Deus, um beijo e até segunda-feira, se Deus quiser.